Salve amigos do canal Highspeed, mais uma vez aqui com vocês para mais um review, dessa vez com um SUV. Nós estamos com um SUV ultra híbrido. A gente está com o Leapmotor C10, um veículo de grandes dimensões, com design que eu pessoalmente gostei muito. Não digo se é feio ou bonito, dessa vez tenho que dizer bonito, sim, é muito bonito. É um veículo que a gente tem 4,79 m de comprimento. Realmente é um veículo bem grande. O mais importante, o entre-eixos dele, 2,82 m de entre-eixos. Vai fazer uma diferença brutal quando a gente estiver lá dentro do veículo, tá? É um carro que é equipado com rodas de 20 polegadas, usando pneu 245 45/20, desenho realmente bacana dessas rodas, lembra até de alguns veículos alemães de alto desempenho. O carro tem câmera 360, iluminação dele totalmente em LED, e o mais legal, os vidros traseiros são escurecidos, não é nem que colocaram o filme, não, o vidro é escurecido mesmo, melhorando a privacidade. Os vidros dianteiros são mais claros e as maçanetas de porta, elas são rente à carroceria. É um detalhe diferente, tá? Dizem até que talvez a Stellantis não continue com isso, que parece que vai mudar na próxima geração na China, mas por enquanto realmente é muito bacana, tá? Algumas coisas são muito legais nele, outras nem tanto. A Leapmotor é uma empresa chinesa, da qual a Stellantis tem 20% das ações. E a Stellantis é responsável pela distribuição em todo o resto do mundo, exceto Ásia. Tá? Ele tem dois motores, ele vai ter motor a combustão dianteiro e motor traseiro impulsionando as rodas, já que esse carro é tração traseira. E o motor dianteiro, ele não impulsiona as rodas de maneira nenhuma. Ele serve única e exclusivamente como um gerador de energia, ou seja, ele manda energia para as baterias que impulsionam o nosso motor elétrico. Outra coisa legal, a maneira de abertura do veículo. Não estou com nada na mão, não estou com chave, e diferente do que a gente está acostumado com chave presencial, eu tenho um cartão. Esse cartão que vai ser utilizado para abrir e ligar o veículo. Porém, não adianta eu estar com o cartão no bolso que não abre o veículo. Pequeno detalhe, eu vou ter que pegar esse cartão, aproximar do espelho retrovisor dianteiro, quer dizer, não tem retrovisor traseiro, mas o retrovisor do lado do motorista. É o único lugar onde ele tem uma célula, que é onde eu aproximar, ele vai fazer a liberação do veículo e entrando no veículo ele vai estar ligado. Ou seja, se eu estiver do lado de fora do carro, com o carro trancado, não adianta eu ir do lado do passageiro, nem no porta-malas, que nada vai funcionar. Não é um detalhe muito legal, porém tem uma saída muito legal. Se você adquirir o veículo e passar as configurações para o seu smartphone, aí sim você dispensa o cartão, que aí você consegue fazer a liberação das portas, tá? Aqui na frente você ainda vê posicionamento de câmera 360, aqui na traseira do veículo e também na frente do veículo, tá? Bem ali embaixo, onde seria a placa. E aqui em cima ele vai ter uma câmera que ele vai ser utilizado para o ADAS. Esse veículo tem ADAS nível 2, que é realmente muito completo. Na verdade, a gente estava até brincando, nós vamos viajar com o veículo, a gente estava falando que isso daqui é um smartphone gigante, já que a Leap é uma empresa chinesa onde o forte dela, na verdade, é a parte de câmera. Lá na China, eles foram responsabilizados para fazer toda aquela monitoração de câmera por as grandes cidades chinesas, tá? Que chamam de parede digital. Então é a grande especialidade deles. E lá em 2010, mais ou menos, eles começaram a fazer também carros, tá? E aqui no Brasil a gente está recebendo esse veículo e esse daqui, eu tenho dois modelos para o C10. Esse daqui que é o REEV e eu também tenho o BEV. REEV de Range Extended Energy Vehicle, ou seja, capacidade estendida, já que ele vai ter o motor a combustão para alimentar também as baterias, e o BEV, que não é esse veículo aqui, ele é totalmente elétrico, tá? Que é Battery Energy Vehicle. Então, sistema de
carregamento da bateria elétrica. Como eu falei, ele é um tanto quanto diferente. O carregador, vocês já viram que nós mostramos aqui, já acompanha o veículo, e você tem duas maneiras de carregamento aqui atrás. Posso carregar ele na corrente alternada, no AC, que é essa primeira tampinha aqui, tá? Aqui eu consigo carregar inclusive em casa. Se você usar um carregador desses que a gente tem aqui normal, numa tomada 220, claro, vai demorar mais, vai demorar umas 10 horas para carregamento total das baterias. Porém, eu ainda tenho a opção do carregamento CCS, que é a corrente contínua. E aí ele engloba os dois, que é o que a gente encontra normalmente nos postos de combustível, tá? Aqueles carregadores da Vega e os outros, que aí você consegue carregar mais rápido. Carregando no AC, você tem uma capacidade de carregamento de bateria de 6,6 kW e carregando no CCS você consegue carregar 56 kW, tá? Ou seja, carregando com CCS você consegue carregar em 30 minutos 80% da sua bateria. Lembrando que a gente tem uma capacidade de 170 quilômetros abastecido na parte elétrica do veículo. Combinado, ele chega a quase 1.000 quilômetros. Isso, segundo a própria montadora, lembrando que tudo é carga de acelerador. Se acelerar mais, acaba gastando mais, mas ainda assim é uma capacidade excelente. Lembrando, o veículo pesa 1.900 quilos. E detalhe, mesmo sendo um veículo pesado, ele tem uma ótima velocidade final, ele chega a 170 por hora, 0 a 100 em 7,5 segundos, e para parar o brinquedo, a gente tem freio a disco nas 4 rodas. Lembrando, na hora de você recolocar, sempre primeiro descer, depois o AC, senão a linguetinha não permite você fechar direito, e aí a tampinha não fecha. Essa tampa fecha e abre só com toque, a outra para carregar o nosso tanque de combustível, liberação pelo painel. E aí você tem que estar com o cartão num local que ele tem um local certinho para colocar. Uma vez liberado, aí você consegue fazer a liberação do veículo. Bom, apresentado a nossa lateral aqui do nosso veículo, inclusive vocês vão ver que ele tem 2 bocais de reabastecimento. O deste lado aqui é para recarregamento elétrico e do outro lado é para nosso tanque de combustível, que é um tanque de 50 litros. Motor a combustão gasolina. Vamos conhecer a frente do veículo? Bora lá! Então, aqui é a parte dianteira do nosso veículo, tem um excelente perfil aerodinâmico, tá? Toda a iluminação do veículo é uma iluminação em LED, inclusive nós temos os canhões aqui de LED, ali embaixo as luzes de neblina também em LED, e aqui embaixo, como eu tinha dito na lateral, tá uma das câmeras do nosso veículo. Ali em cima a gente tem uma outra câmera, esse veículo não tem um radar. Ele vai fazer o ADAS através de câmeras, tá? O símbolo da Leapmotor, que é bem diferente, então um LP aqui, tá? Que é um badge bem diferente, tá? A nossa dianteira não tem uma grade, já que ele é elétrico, embora a captação de ar aqui é bem grande, inclusive é possível ver o radiador, já que nós vamos ter aqui o nosso motor a combustão. Eu já destravei o nosso capô do motor, você tem que dar 2 toques lá para poder liberar, e aqui na frente ele é bem simples. Não tem nenhuma travinha para você ficar desesperado procurando. E ele tem amortecedores para manter aberto o nosso capô do motor. Uma manta de material fonoabsorvente, motorização, motor 1.5 aspirado de injeção direta, ele gera 86 cavalos e 12 kg de torque. Vocês vão falar, é pouco? Sim, é pouco, porém esse motor não vai em nenhum momento tracionar a roda. Ele só vai alimentar a bateria, tá? Esse material fonoabsorvente é legal quando está usando somente no modo elétrico. Quando a gente estava viajando, você tem 4 modos de condução e num deles você vai utilizar o tempo inteiro o motor a combustão para carregar. Nesse momento, já que ele não traciona, quando você acelera, o nível de ruído é um pouco mais alto. Nada absurdo, mas fácil de você notar. Até porque você acelera, como ele não tem tração, você só ouve a rotação subindo e aí acaba incomodando. Nada gritante, mas é um detalhe bem diferente. De resto, fácil manutenção, fácil acessibilidade. Bateria, a bateria não está aqui, as baterias estão lá atrás. Então você tem um ótimo espaço para movimentar qualquer coisa aqui, motor bem coberto, com todas as capas plásticas. Muito bacana, gente. Detalhe,
esse veículo ele tem suspensão independente nas 4 rodas. A dianteira, até deixei aqui aberto, vocês vão ver que as torres dos amortecedores elas estão embutidas. Ele usa McPherson aqui na dianteira, como todos os carros nacionais, e na suspensão traseira você tem multilink, ou seja, eu tenho suspensão independente nas 4 rodas, tá? Outro detalhe, estava até me esquecendo, ainda bem que o diretor lembrou. Estão vendo esse vão aqui? Na verdade é uma captação de ar para refrigeração dos freios. Ele não só manda o ar para lá, como ele também consegue distribuir o ar para a lateral, melhorando ainda mais a penetração aerodinâmica do nosso veículo. Apresentada a dianteira do veículo, o motor do veículo, as entradas de ar, toda a parte de iluminação. Bora lá conhecer a parte traseira do veículo? Vamos lá! Bom, aqui é a traseira do nosso veículo, onde vocês veem em grande destaque o nome Leapmotor. Muita gente fala Motors, não, é Leapmotor. E ali o modelo do veículo. Não é SEAL, tá? É C10. Aqui as nossas lanternas de LED, que elas tomam toda a traseira do veículo. Inclusive, quando você estiver reabastecendo ele eletricamente, aqui tem uma barra que acende também, mostrando que ele está em carregamento, tá? Como eu falei, eu tenho que estar com o veículo destravado, senão eu não consigo abrir o porta-malas. E muita gente vai olhar e falar, mas peraí, tem algum jeito de abrir o porta-malas aqui? Sim, tem um botãozinho, que é exatamente esse aqui, e é um destravamento elétrico. Aí você consegue destravar. Dá para regular também lá dentro o quanto você quer de abertura. Aqui ele está com 100% de abertura. Consigo abrir menos também. Tem uma cobertura aqui para essa parte onde a gente coloca alguma coisa de bagagem, tá? Porta-mala de 450 litros, é uma ótima capacidade, tá? E aqui embaixo você vai ver que nós não temos step. Esse veículo é aquele veículo que eu tenho simplesmente um sistema com um compressorzinho para poder encher o pneu em caso de furo. Basta você vir aqui, tá? Você vai ver que essa tampinha eu tiro e vai ver aqui o carregador, que é um carregador já no sistema nacional, e o kitzinho de reparo, tá? É bem prático, muito bem acomodado, gente. Aqui você vê que tem uma espuma para poder fazer a proteção. E inclusive aqui eu consigo tirar também a tampinha onde está a bateria normal pro veículo, tá? E na parte inferior, as baterias de carregamento do veículo, tá? Aí para colocar aqui de volta, coloquei aqui, fechei aqui a tampinha, faço novamente o sistema de cobertura. Não é tão simples quanto parece se você não prestar muita atenção, mas perfeito. Fechamento também é muito simples. Botãozinho, fechei a tampa traseira. Ainda na nossa traseira, vocês vão ver que o vidro, como os vidros laterais, também são escurecidos, inclusive com desembaçador, né, com desembaçamento. Você tem um aerofólio bem generoso aqui, que vai desviar completamente o fluxo de ar. Então, mesmo eu não tendo um limpador no vidro traseiro, ele vai permanecer limpo. Aqui em cima você tem o brake light, inclusive com aquele sistema de emergência. Quando você freia emergencialmente, ele acende as luzes não somente do brake, como também as das lanternas. E ali em cima, uma anteninha Shark, aquela anteninha tubarão. Olha, uma traseira excelente. Aí você tem aqui embaixo os sensores de estacionamento, como a gente falou, câmera 360. E a gente deixou propositalmente aberto para vocês os 2 bocais de reabastecimento. Na direita, para o tanque de combustível do motor a combustão, os 50 litros que eu disse, e aqui na esquerda é onde nós vamos reabastecê-lo da maneira elétrica. Bom, então vamos conhecer agora nosso veículo. Sei que vocês estão curiosos. Como eu falei, cartãozinho, já que eu não estou com ele no celular, tá? Não fiz a integração aqui no celular. Basta eu chegar aqui, tá fechado. Fez a liberação, rebatimento dos retrovisores automático, e aí basta eu apertar aqui, ó, e aí você puxa a alavanquinha e você abre o carro. Cuidado quem, como eu, tem patinha de urso, para não puxar e não sair com a maçaneta na mão. Ela é resistente, mas ainda assim, vamos lá? Vamos lá, pessoal. Bom, primeira coisa, cinto de segurança. Detalhe, cintos de segurança, como em todos os veículos novos chineses, falta regulagem de altura.
Eu vi isso não somente aqui na Leapmotor, como os outros veículos também. Uma vez dentro do carro, regulagem dos bancos são regulagens elétricas para o motorista. Inclusive, quando você sai, ele recua o banco para você, porque ele tem memória. E aí, para eu andar com o carro, não tem botão para ligar, gente. De novo, você precisa do cartãozinho. Basta colocar ele aqui, pisar no freio. Agora ele já disse para mim que está pronto para o veículo andar. Uma vez que o cartão está aqui, o veículo está ligado. Todas as configurações do veículo vão ser feitas pela nossa central multimídia, com exceção dos vidros. Os vidros eu consigo fazer a abertura porque aqui na nossa lateral esquerda eu tenho o comando dos vidros elétricos. Eu tenho realmente um cluster, na verdade um tabelier, extremamente clean. Eu só vou ter esses botões físicos aqui. E aqui também é um tanto quanto diferente. Eu quero abrir os vidros, ele não é aquele de pressionar e puxar, ele é de empurrar para frente ou para trás. E o cérebro meio que demora a se acostumar. Eu empurrei para frente, legal, ele abriu. Eu puxei para trás, ele fechou. Normalmente as pessoas acham que é o contrário, puxando você desce o vidro. Mas é simples, rapidamente você consegue se acostumar com isso. E é possível também fazer a abertura pelo nosso multimídia. Aí regulado aqui o banco para mim. Eu consigo regular em altura, consigo regular em distância. Volante, mesma coisa, você consegue regular o volante, a travinha está na parte inferior dele, tanto em profundidade como em altura, então realmente é fácil de achar uma boa posição de conduzir. Volante, padrão que a gente está vendo nas montadoras chinesas, ele é somente 2 raios. Aqui no Brasil a gente está acostumado com o terceiro, mas ainda assim a dimensão dele é muito boa, tá? É uma boa pegada. E tem algumas pequenas diferenças aqui. Você vai ter na nossa alavanquinha aqui do seu lado esquerdo, tanto o desembaçador como a regulagem da intensidade dos limpadores de vidro, tá? E eu consigo graduar quanto eu quero aqui, como também a parte de dar seta, farol alto ou farol baixo, tá? E também o pisca de um lado para o outro. Aí você fala, mas não deveria ser na alavanca do outro lado? Pois é. Na alavanca do lado direito, eu vou ter como fazer o veículo se locomover. Então, como a gente encontra em alguns veículos, principalmente da Mercedes, você vai ter a alavanca de transmissão aqui na sua mão direita. Levando para cima, você engata a marcha ré. No ponto central, você tem o ponto morto, tá? E tudo para baixo, você encontra o drive. E também tem o botãozinho aqui que é o parking, quando você estaciona e ele automaticamente vai ligar o freio de estacionamento para você. Se você colocar no drive e tirar o pé do freio, ele já vai andar. Detalhe, o veículo também tem auto hold. Aí vocês vão perguntar, ele tem ACC, Adaptive Cruise Control? Tem, mas cadê os botõezinhos? Ficam aqui no volante? Não. No volante eu vou ter uma série de comandos, inclusive para regular os espelhos retrovisores, porque, como eu mostrei, na porta eu não tenho nenhum outro botão. Os botões eu vou conseguir ativá-los entrando aqui no nosso multimídia, que é de 14 polegadas. Coloquei portas e janelas, eu consigo girar, e aí você consegue visualizar. Visualizei, eu quero mexer no espelho do motorista. Basta clicar em cima, e aí eu venho. Na minha mão esquerda, eu consigo subir e descer a altura do retrovisor e num botãozinho também, para a esquerda, para a direita, para um lado ou para o outro. Se eu quiser o espelho do outro lado também, eu viro, tá, o carro, aperto e consigo fazer a regulagem do outro lado. Voltando então, aonde que está o controlador da ACC? Na própria alavanca de transmissão. Se você der um toque nela para baixo, se eu der 2 toques para baixo, eu ligo o ACC. E o controle de permanência de faixa, aí você puxa ele para cima, um toque, que ele vai ligar o nosso ACC. Continuando ainda aqui no nosso painel, na frente do motorista, você vai ter o nosso quadro de instrumentos, que é um de 10 polegadas, bem completo. Aqui, no momento, ele está mostrando qual é a velocidade. Estamos parados, então, o velocímetro digital. Ele tem, como eu falei para vocês, por ter a nossa câmera aqui na frente, ele faz a leitura das placas e indica para vocês, tá? É legal, porém ele acaba sendo um tanto quanto intrusivo no ACC, porque qualquer leitura de placa, ele vai informar para você. Eu recomendo que se você tiver num local onde você conhece, num percurso conhecido, desliga isso aqui pelo nosso multimídia, entrando aqui no ADAS, tá? Para não te incomodar tanto. Marca também qual a marcha que está engatada, quanto que você ainda tem de bateria
para você andar, tá? No caso aqui eu tenho 394 quilômetros ainda de autonomia, tá? Você tem também o GPS, que ele tem GPS nativo, tá? Então ele já mostra aqui para você também, e no caso, como a gente tá parado, ele tá mostrando que eu tô com uma porta aberta, e realmente isso é bacana porque ele indica tudo para você. Continuando, aí a gente vai ter o multimídia, que é no caso de 15 polegadas, ele realmente é muito grande, ele tem N funções, inclusive função para relaxamento, que você consegue colocar lá, se tá parado ele vai tocar uma música, tem várias possibilidades para você. Os aplicativos que ele tem vários aplicativos nativos, como vista panorâmica 360, então você consegue colocar aqui, ele já mostra o 360 das câmeras do veículo, mostra em 3D e 2D, eu consigo girar a câmera de um lado para o outro, tá? É bem completo mesmo. E aí você ainda vai ter, voltando aqui, uma série de informações e aplicativos. Esse veículo não tem a possibilidade de você fazer espelhamento do celular, ou seja, eu não consigo usar nem Android Auto, nem Apple CarPlay. Poxa, mas e aí, como eu ouço minhas músicas? Dentro dos próprios aplicativos, você tem inclusive aplicativo para o Spotify, ele grava as músicas que você quer e aí você tem total possibilidade de utilizar. Andando no trânsito normal, aí você tem mais facilidade. Se eu clicar no outro botão, aí eu tenho todas as configurações para iluminação, para as portas, para o carregamento, para o tipo de condução que eu quero. Como eu falei, eu tenho 4 modos de condução, que é o EV Plus, tá? Ele vai andar 100% elétrico. O EV, ele vai andar elétrico 80%, e conforme cai a bateria eu consigo configurar, mas se eu deixar de fábrica com 25%, aí ele já vai usar o motor a combustão para recarregar minhas baterias. O modo combustível, que aí conforme a minha aceleração ele começa a usar também o motor a combustão para poder carregar. E se eu tiver com pouquíssima bateria, eu posso eu mesmo optar e colocar ele no modo Power Plus, que aí ele vai usar somente o motor a combustão, não para tracionar o carro, mas para carregar minhas baterias. Então eu consigo uma autonomia muito maior. Inclusive a gente foi viajar, a gente foi até Campinas, tá? E indo para lá eu tinha só 15% de bateria. Colocamos no EV Plus, fomos até Campinas, voltamos para São Paulo. Quando a gente chegou em São Paulo, a gente já tinha 59% de bateria para a gente poder rodar. Então é extremamente funcional. Capacidade dele, como eu falei, andando só no modo elétrico, uns 170 quilômetros, e as baterias e todos os modos combinados, você chega até 1000 quilômetros de autonomia. Ainda tem no nosso cluster a parte do ar-condicionado, isso é bem diferente. O ar-condicionado ele vai sair aqui, porém você vê, os difusores são fixos, você não consegue vê-los. E como que você consegue fazer o direcionamento do ar? Mais uma vez pelo cluster, eu venho aqui, dou um toquezinho, e aí eu desliguei aqui, eu venho aqui, aí ele mostra toda a nossa parte da onde está o ar-condicionado. Então eu consigo regular a intensidade, o ventilador está em 4, eu consigo aumentá-lo, está 19 graus, eu quero aumentar, eu consigo aumentar, diminuir, eu quero sincronizar, também consigo. E aqui pela própria tela eu quero direcionar o ar, eu consigo mostrar para onde ele vai. Lembrando que como eles são fixos, ele não vai direcionar para cima, para baixo, ele vai fazer normalmente a distribuição do ar para todo o veículo. Lembrando que eu tenho difusores também no banco traseiro. O resto aqui ele é bem clean mesmo, como eu disse para vocês. Aqui na nossa coluna A, na ponta dela, nós vamos ter os tweeters, tá? E perto do vidro você tem uma coisa bem bacana dos alto-falantes, que ele funciona como um soundbar. E nas portas vocês têm os alto-falantes. Não tenho nenhum som assinado, porém de excelente qualidade. E aqui embaixo você ainda tem a iluminação. Ele tem uma iluminação interna, tá? Que é bem legal, você consegue deixá-la num tom bem agradável dentro do veículo, e caso você não quiser, você pode também optar por deixar ou no modo automático, ele automaticamente vai deixar essa iluminação interna, ou eu posso desligá-la por completo. Então eu tenho as iluminações internas, que são totalmente em LED, inclusive eu tenho nos para-sóis espelho, e essa iluminação que ilumina o espelho, ele não tem uma iluminação independente, tá? Mas ela é muito eficiente, uma vez que ela é LED. E na parte de trás você consegue iluminar também colocando aqui pelo multimídia para iluminação interna de dentro do veículo. Carregamento por indução, está aqui no mesmo lugar onde tem o cartão. Tenho 2 porta-copos aqui, um porta-objetos realmente bem profundo, de ótimas dimensões, tá?
E o porta-luvas. Bom, o porta-luvas, gente, ele é meio pequenininho. Tanto que ele tem um botão que nem aparece aqui, é bem colocado mesmo. Não vai dar para colocar nem o manual de instruções do veículo, o manual do proprietário, que inclusive nós estamos com ele, ele está aqui, ó, nesse nicho aqui debaixo do nosso console central. No console, inclusive, eu vou ter tomada USB, tipo A, tipo C, e tomada 12 volts para recarregamento. Outra coisa bacana aqui, já que eu falei do ar-condicionado, é que ele tem refrigeração para os bancos. Eu tenho refrigeração e aquecimento. Mais uma vez, controlo pelo multimídia. Você vem aqui, você vê um desenho de um banquinho. Você clica, ele mostra os bancos. Aí eu tenho passageiro, motorista, se você der o clique em cima, você quer aquecimento? Beleza. Não, você quer ventilação? Ok. Então é muito prático, muito legal de você utilizá-lo, tá? Enfim. Ele é bem completo mesmo, agora eu quero fechar tudo, já voltei que agora ele começou a ventilar, tá soprando um ventinho até que bem agradável aqui nas costas, mas no momento não é necessário. Mas como são bancos de couro, é muito, muito legal mesmo. Acabamento bacana, não é um soft touch, mas ele é um acabamento muito agradável, é como se ele tivesse por baixo do couro uma almofada, assim como ele tem aqui nas nossas laterais que são de couro. Querem conhecer agora a parte de trás? Eu falei que o carro é espaçoso, né? Lembrem, eu realmente sou uma pessoa de uma estatura bem elevada, tenho 1,84 m, estou bem posicionado, o carro está posicionado para eu conduzir, mas vamos ver como eu vou ficar lá atrás? Bora lá? Bom, vamos lá. Primeira coisa, ângulo de abertura legal, não é excelente, mas é bom, então vai ser fácil de um adulto entrar aqui com facilidade. Surpreendentemente, espaço impressionante. Gente, quase um palmo inteiro. Dá para andar aqui no banco de trás? Claro que eu não vou fazer isso, mas dá para cruzar as pernas. Olha o que sobrou de espaço para minhas pernas. Cinto de segurança. 3 pontos para todos os ocupantes. Então, ok. Estou muito bem acomodado. Lembrando, o carro tem teto solar, tá? Ainda sobrou também 4 dedos até o teto. Luzinha de iluminação, como eu falei lá na frente, aqui atrás também em LED. Tá? Alças de segurança aqui atrás. No meio, eu acho até que eu consigo ir aqui no meio, sem me incomodar, já que o piso do veículo é totalmente plano. E não tem ressalvo no banco. Tá, não, tem. Pequeno, mas tem. Olha, não incomoda, dá para viajar numa boa. Sobrou 4 dedos do joelho, o difusor de ar tá bem no meu rosto. Eu tenho aqui na frente o porta-copos, já que eu não vou ter aqui no banco, tá? Os bancos são de excelente qualidade, porta-revistas aqui na frente nos 2 bancos também. Encosto de cabeça para quem vai no meio, muito bom. Surpreendente o espaço que a gente tem. Isofix para cadeirinha, então para 2 cadeirinhas de Isofix. Top Titter, como eu falei, descansa-braços aqui, ele não tem o porta-copos está lá na frente, mas eu tenho descansa-braços aqui. 4 passageiros, você está andando de limusine. Em 5 você vai com muito conforto. O espaço interno surpreende, aqui atrás você também tem Twitter na porta, caixa de som, os nossos alto-falantes aqui, porta-objetos nas portas de trás, só na parte inferior que é plástico, mas nada que desabone. Aqui no descansa-braços, acabamento em couro, a parte superior é como na frente, então aqui não é um soft touch, mas parece um material com uma espuma por baixo, agradável, nossa, agradabilíssimo ao toque. Os vidros como os da frente, você tem os comandos na porta que você tem que acostumar, que empurra, ele abre, puxa, ele fecha, e dá para fazer isso também pelo nosso multimídia. Uma vez que você abre o nosso teto panorâmico, o teto é panorâmico, não é um teto solar, tá? Mas ele traz uma excelente luminosidade aqui para dentro do veículo, e eu tenho essa cortina que realmente no calor ele bloqueia os raios solares. Interior é claro, mas nenhum problema, desde que você não tenha criança pequena comendo chocolate para enfiar a mãozinha lá. Cara, nota 10. É o primeiro veículo que eu vou aqui com muito, mas muito conforto mesmo. Lembrando que os concorrentes dele, como BYD Song Plus, como
o Jeep Commander, o de 5 lugares, são grandes também, mas não tem esse tipo de espaço. Isso daqui, ponto positivo, Stellantis está de parabéns em ter trazido esse veículo, viu? C10 vai trazer muito conforto. Bom, bora lá, vamos conhecer mais coisas do veículo. Bom, gente, vamos lá, vamos fazer uma volta aqui com o nosso Leapmotor C10. Já deixei tudo configurado, as luzes, inclusive, eu liguei, porque você liga só pelo nosso multimídia, já deixei até no modo automático, coloquei pra gente aqui o GPS nativo, você vê que é de 15 polegadas, é uma televisão que você tem aqui. Como eu brinquei lá no início, na verdade eu tenho um tablet gigante, eu estou andando num tablet gigante, é muito prático de você utilizar, toda a parte do ar-condicionado, configurei aqui, pedi para o ar oscilar tanto para mim como para o passageiro, o volante está perfeito aqui, já regulei os espelhos retrovisores, também alterando lá pelo multimídia e usando os controles aqui do nosso volante. O Auto-Hold está ligado, então quando eu paro o veículo, que ele estabiliza por completo parado, ele vai ficar parado, só vai voltar a andar quando você tocar no acelerador. Tá? Ele é extremamente silencioso, mas extremamente silencioso. Estou rodando no modo 100% elétrico, porém eu posso vir a qualquer momento aqui, ó, dei um toquinho aqui, vem no multimídia, vem em condução, eu quero usar só elétrico, combustão, vou colocar no Power Plus. Você já ouve o motor funcionando. E aí você ouve o som, porque ele está carregando a bateria. Esse motor não vai, de maneira nenhuma, tracionar nossas rodas, tá? Vou voltar para o modo elétrico, ele mostra quanto que eu tenho de carga de bateria. Então, assim, é extremamente prático e didático. O ADAS também, já deixei ele todo configurado. Como eu falei, dá para você configurar da maneira que você quer. Aqui, como o ADAS está ligado, ele está mostrando a proximidade que eu tenho do veículo dianteiro. Nos espelhos retrovisores, ele acende a luzinha quando tem veículo no ponto cego. O que a gente acaba demorando algum tempinho a se acostumar é que você vai dar seta normalmente onde você não está acostumado, e o outro, se eu mexer, aí eu ligo o ACC. Tá? Então, é só um tempo para a gente se acostumar com esse pequeno detalhe. E detalhe, não é somente o Leapmotor, todos os veículos chineses estão com esse tipo de configuração. Então é questão da gente se acostumar. Mas você se acostuma rápido. Eu coloquei no modo de regeneração de bateria no modo conforto, então quando você tira o pé do acelerador ele já começa a frear e recarregar, e eu posso colocar ele também em condução, alterar para ele sair do modo conforto, modo de energia, Power Plus. Detalhe, quando você sai do carro, fecha as portas, desliga o veículo, ele volta para a configuração default. Isso é uma coisinha que normalmente incomoda um pouquinho mais, mas vou lá, voltar, modo de regeneração, mais forte possível. Então, a hora que eu tiro o pé, você sente realmente que o carro está freando, tá? Mas é legal, porque ele vai recarregar bem as suas baterias e isso estende a autonomia. Daí o nome, Range Extend Energy Vehicle. Ele vai realmente estender a capacidade da bateria e muito. Você não ouve barulho nenhum. O único barulho realmente é das rodas em contato com o solo. Ele é bem confortável mesmo, tá? O volante é bem responsivo. Lembrando que é um volante, a direção é uma direção elétrica, um volante de boas dimensões, tá? A gente se acostuma de repente mais fácil ou não com o volante de 2 reais, mas nada que impeça, a base dele é chata, mesmo eu que sou grande, não incomoda, não bate nas pernas, como eu falei, consigo regular o banco para melhor posicionamento para mim. Ele é bem espertinho, principalmente já que a gente tem um veículo elétrico, né? O torque do veículo elétrico é instantâneo, até uns 70 por hora, você vê ele ganhando bem rápido velocidade, depois ele estabiliza. E como eu falei, a máxima dele é 170. Vou dar uma aceleradinha, ó. Ele responde rapidinho, mesmo sendo um veículo maior, excelente dirigibilidade. O barulho que vocês ouviram aqui é do meu tripé que rodou de um lado para o outro aqui, a gente provocando ele um pouquinho mais, mas ele é muito estável mesmo. A gente viajando com ele, você se surpreende,
um veículo de grandes dimensões, mas não incomoda para andar, fácil da gente estacionar com todos esses auxílios das câmeras, tá? Fica fácil você identificar se tem veículo em ponto cego, a câmera ela divide, você consegue enxergar os dois lados da guia, então não tem perigo de ralar a roda, tá? Eu realmente acho que ele atende perfeitamente ser um veículo familiar. Vou ter o desempenho de um esportivo? Não. Mas de qualquer maneira, nem dá para você usar como um esportivo, já que eu não tenho nem onde usar. E lembrando, são 215 cavalos. O torque dele é um torque de 32,8. É um torque bem expressivo, né? Agora eu vou fazer manobras aqui, ó. Vai ver como é fácil. Ok, um toque para cima, câmera de ré, a câmera já está mostrando que eu tenho nas proximidades, mostra também ambos os lados do veículo. A gente tem a guia direcional, dei um toquinho, liberei ele do auto-hold, ângulo de esterçamento de 11 metros, agora dou um toque de novo para baixo, tirei o pé do freio, ele não andou porque o meu wheel hold está acionado, que eu aciono ele também no multimídia, toquinho no acelerador, ele já liberou. Ah, eu quero voltar lá para as configurações iniciais. Tudo pela tela. Tudo muito fácil da gente utilizar, tudo muito prático. Ah, eu quero ver o mapa que eu tirei. Dei um toquinho aqui, coloquei, voltou o mapa. Tá? Então, carro excelente, excelente. Surpreende por uma excelente qualidade, um acabamento primoroso. Aquilo que o pessoal costumava brincar, né, que é carro chinês, então repensem, viu? Carro chineses vão realmente dominar o mundo, quer você queira ou não. A convivência com o veículo foi excepcional essa semana que a gente passou com o carro. Com o gasto de combustível foi mínimo. Então, como um veículo híbrido plug-in, tá? Na verdade um ultra híbrido, ele é excepcional. Realmente gostei muito, muito, muito do carro. Eu sei que muita gente tem restrições, mas tem que se repensar isso daí, porque esse carro realmente atende muito bem a necessidade, principalmente de quem quer um veículo mais luxuoso, um veículo premium, um veículo confortável, com muita tecnologia embarcada. A questão das câmeras, já que é o forte da Leapmotor, inclusive aqui na coluna A do nosso lado esquerdo, esse botãozinho, essa telinha pequenininha aqui, ele faz um monitoramento da minha cabeça. Então, se eu começar a me distrair, ficar olhando muito para o lado, ele vai me dar o aviso para eu prestar atenção no trânsito, porque na verdade ele está fazendo como uma detecção de fadiga. Então, se você está cansado, ele vai automaticamente identificar e dizer para você. Inclusive está tutum, tutum, ele está me dizendo exatamente isso, porque eu estou me movimentando de um lado para o outro o tempo inteiro. Como se eu tivesse com sono, é aquela que o cara está dando as pescadinhas de cabeça. Se eu quiser sair com tudo, sai mais rápido. E aí você ouve o motor a combustão entrar em ação, ó, para carregar minhas baterias. Freio. Freio é bem potente. Você vai demorar a acostumar a modular. Tá? Tem hora que você acelera, parece que ele não vai parar, mas é questão de intensidade da sua pressão mesmo no pedal do freio. Tá? Mas você acostuma rápido. Tá? Eu realmente me surpreendi muito, eu achei que o veículo é excelente para poder utilizá-lo, principalmente aqui na cidade. Na estrada, para eu ter uma autonomia melhor, dependendo para onde você vai, eu aconselho você usar ele no modo combustível, não precisa nem o Power Plus, que ele vai estar regenerando energia para suas baterias, e aí quando você chegar na cidade, você volta a usar ele como EV, se precisar é só parar para poder abastecer num desses postos de abastecimento rápido. Como eu falei, numa tomada mais rápida você consegue usar o CCS, em 30 minutos você tem 80% de bateria. Olha, excelente. Bom, vamos usar aqui o nosso teto panorâmico. Hoje não está muito calor, apesar que São Paulo, né, já fez sol, já ameaçou chover, mas a luminosidade aqui é excelente.
Como é um teto panorâmico, ele não abre, mas de qualquer maneira você tem uma excelente luminosidade, amplitude visual, não tem quase pontos cegos, as câmeras cobrem tudo, a interna ela não é uma fotocrômica, ela ainda tem aquele pininho, mas de qualquer maneira a gente já está mais do que acostumado a utilizá-los. Vamos fazer mais uma passagem aqui, vou acionar o nosso controlador de velocidade de cruzeiro adaptativo. Como eu falei, eu vou utilizá-lo na nossa mão direita, drive ligado, 2 toques para baixo, ele já vai estar sendo acionado e aí você consegue, pelas setinhas também, colocar a velocidade que você quer utilizar.